Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar aqui com você nesse sábado pela manhã. Sábado de véspera de semifinal de Campeonato Carioca. O Vasco amanhã enfrenta a equipe do Nova Iguaçu, buscando aí essa final de Campeonato Carioca que o Vasco já não consegue fazer parte dessa festa há um bom tempo. Agora, o técnico Ramon Dias tem alguns dilemas para escolher o melhor modelo para essa equipe do Vasco. E eu, junto com a minha prancheta aqui, vou trazer para você hoje algo do que eu imagino, quais são as dificuldades que o técnico Ramon Dias está tendo para poder cravar um esquema. No último sábado, eu trouxe aqui para você todos os esquemas e modelos de jogo que o Vasco já executou nesse ano de 2024. Hoje eu quero falar aqui principalmente da parte defensiva. Enfim, trocar uma ideia com você aqui de qual deveria ser a melhor maneira do Vasco se comportar durante as partidas. Depois da vinheta, eu volto, trazendo tudo sobre essa escalação do Vasco e como deve proceder o técnico Ramon Dias. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, amanhã é dia de decisão, dia de semifinal de Campeonato Carioca. E o Vasco enfrenta a equipe do Nova Iguaçu, uma equipe que fez uma excelente campanha na primeira fase, realmente surpreendeu todo mundo. Uma campanha semelhante ao que o Volta Redonda fez ano passado e também acabou roubando a vaga do Botafogo. Esse ano é o Nova Iguaçu que acabou pegando essa vaga do Botafogo, que resta à equipe alvinegra disputar o bicampeonato aí da Taça Rio. Enfim, o parâmetro para a gente analisar essa equipe que deve entrar em campo amanhã, nessa semifinal de Campeonato Carioca, não tem como a gente não citar o jogo da última quinta-feira contra a equipe do Água Santa. Uma equipe que é aí a atual vice-campeã paulista. Esse ano ainda briga por uma vaga aí para se classificar para os mata-matas do Campeonato Paulista. Precisa vencer o Corinthians na última rodada e torcer aí para um tropeço da Ponte Preta. E eu, antes do jogo da última quinta-feira, eu falei no pré-jogo e nos comentários, tanto aqui no Atenção Vascaínos como também lá no AV+, que a equipe do Água Santa era muito superior à equipe do Nova Iguaçu e não tinha comparação com a equipe do Marcílio Dias. E a dificuldade que a equipe do Água Santa acabou impondo no Vasco na última quinta-feira, eu acho que acabou carimbando esse meu comentário. Só que o torcedor do Vasco hoje vive um dilema. Não só o torcedor, a comissão técnica do Vasco vive um dilema. Porque o Vasco hoje consegue navegar em vários modelos de jogo. O Vasco, dentro de uma própria partida, ele joga no 3-5-2, no 3-4-3, no 4-4-2, no 4-1-4-1. Enfim, o técnico Ramon Dias não é preso somente a um esquema de jogo. E isso eu tive a possibilidade de trazer para vocês aqui no último Faísca Taon. Eu falei que, até coloquei no título, que todos estão treinados. Só que o problema é que parece que não está dando encaixe em determinados momentos do jogo. Na última quinta-feira, o Vasco começou aí o jogo como uma equipe que fazia anos que o torcedor vascaíno não via jogadas tão bem trabalhadas. O segundo gol contra a equipe do Água Santa foi um absurdo. 1 minuto e 46 de posse de bola. 50 troca de passes, terminando com um cruzamento excelente do Paulo Henrique para uma cabeçada do Verratti. Só que, mesmo no primeiro tempo, em que o Vasco aí acabou vencendo a partida, estava vencendo por 2-0, no finalzinho o Neilton fez 2-1, o Vasco já cedia espaços do Água Santa. E essa questão defensiva do Vasco é algo que o Ramon Dias precisa corrigir, e precisa corrigir logo, porque todo mundo está percebendo que existe esse espaço no meio de campo do Vasco. Só que, quando ele faz essa inversão do 3-5-2 para o 4-4-2, algumas peças nossas acabam perdendo a efetividade. Eu vou tentar mostrar aqui para você o que eu penso,
sempre deixando claro ao torcedor que eu não sou o dono da verdade. Eu apenas tenho aqui a ambição de fazer quem está me assistindo aí do outro lado poder pensar se vai comprar a minha ideia ou não tem problema nenhum. E se você discordar, não esqueça, deixe o comentário aí embaixo que eu faço eu tenho o dever, faço favor, não, eu tenho o dever de ler todos porque eu estou aqui para trocar ideia e aprender com o torcedor vascaíno. Pois bem, o Vasco tem meio que consolidado esses 3 zagueiros aqui para o início da jogada, os 2 laterais um pouco mais espetados e os 2 volantes aqui. E aí que já começa o primeiro problema, porque o Galdames, ele é praticamente um meia. O Galdames passa longe de ser esse volante marcador, esse volante com uma consciência tática para ajudar na parte defensiva. Se a gente parar para pensar, por exemplo, no lance do primeiro gol do Vasco, que o Payet faz esse domínio aqui excelente, quem que dá essa bola para o Payet? Já é o Galdames, que está aqui, ele dá a bola para o Payet faz o arremate no gol e o Galdames já ataca o espaço aqui, já acaba fazendo um gol sem goleiro. É muito difícil que alguém que seja um volante pegador, marcador, tenha esse entendimento de ficar toda hora atacando aqui a área. Então, assim, essa questão do Galdames, nós já podemos tirar o Galdames como um volante. Eu não encaro o Galdames como volante. Eu encaro ele como muito mais um meia do que propriamente um volante. E daí, acaba meio que ficando aqui sobrecarregado para o Zé Gabriel aqui na entrada da área. E o Zé Gabriel, o torcedor do Vasco, tem inúmeras ressalvas ao Zé Gabriel. Aliás, eu acho que a totalidade da torcida do Vasco já está pedindo o Sforza no lugar do Zé Gabriel. Só que assim, torcedor, será que o Sforza, que com a bola no pé tem uma saída limpa, uma saída boa de bola? Eu confesso a vocês que eu gosto muito de ver o Sforza com a bola no pé. Ele tem essa velocidade, essa força e principalmente o jogo aéreo do Zé Gabriel, ele não tem. Então eu acho que por isso que o Ramon acaba segurando, e pelo menos nessas partidas aí iniciais, agora do início do ano, em que o Sforza acabou de chegar, mas não assumiu a titularidade. Diferente do Galdames, que chegou e já virou titular da equipe do Vasco. Então, ele acaba optando por deixar o Zé Gabriel aqui. E o técnico Ramon Dias, em todos os jogos, está fazendo uma mudança que é trazer esse Vasco para o 4-4-2. Aí o que ele faz? Ele acaba sacando o João Vitor, o zagueiro da direita, a zaga fica Medel e Léo, os laterais voltam aqui, ele monta um meio de campo com 3 jogadores, por exemplo, na última quarta-feira, a gente teve, num primeiro momento, Zé Gabriel, Matheus Carvalho e Galdames, e lá na frente continua aí com o Adson e o Payet. Só que, na hora dessa recomposição, o Vasco sofre demais, porque o Adson não tem como característica descer aqui para poder fechar o espaço e em algum momento montar uma linha de 5. O Payet não tem essa característica de descer aqui, aí o que acontece? Esse meio de campo aqui, o Vasco fica basicamente que competindo com 3 jogadores. Eu vou voltar um pouquinho no primeiro gol do Água Santa, em que o Vasco ainda estava com 3 zagueiros. O jogador do Água Santa, quando ele recebe a bola aqui, o Luan Dias, para colocar essa bola para o Neilton, que acaba atacando o espaço aqui entre o João Vitor e o Medel, ele tem muita tranquilidade para trabalhar aqui. Por quê? Porque o extrema do Vasco desse lado não desce para ajudar, esse meio de campo do Vasco praticamente fica com 2 jogadores e o Zé Gabriel à frente da área só, e nesse espaço você dando para um jogador poder levantar a cabeça e achar esse passe aqui, foi aí que saiu o primeiro gol do Água Santa. Então essa compactação defensiva do Vasco, ela precisa ser mais rápida. E muita gente também fala que o Vasco deve subir as suas linhas. Só que daí tem o seguinte, torcedor. Se a gente subir as nossas linhas, por exemplo, empinar aqui os 3 zagueiros aqui, fazer uma linha de 5 lá na frente com os 2 laterais bem espetados, com os 2 volantes nossos jogando entre linhas, como se fosse isso aqui. Em determinado momento, a gente fez isso no jogo da última quinta-feira. Só que para isso aqui dar certo, você precisa ter um perde-pressiona muito efetivo. Porque se você tiver todo no campo do ataque, o adversário roubar a bola e conseguir
num escape aí, jogar a bola, a gente até tem 2 zagueiros que são rápidos, que é o caso do Léo e do João Vitor. O Medel já não tem essa recomposição toda, então o Vasco acaba sofrendo. Então uma coisa que precisa ficar bem clara, quando você tem linha alta, você precisa ter perde e pressiona bom. Porque linha alta sem perde e pressiona é suicídio, mesmo tendo zagueiros rápidos. Porque até o zagueiro virar para caçar, se a equipe adversária vier em bloco, acaba desgastando demais a equipe do Vasco. E daí, torcedor, uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte. O Vasco fez um esforço absurdo e gastou 50% da sua verba nessa janela para trazer um zagueiro rápido. Eu fui um que bati nessa tecla o tempo todo, que o Vasco precisava de um zagueiro rápido. Só que quando o Vasco muda para 2 zagueiros, o primeiro zagueiro rifado sempre é o João Vitor. E eu acho que isso está errado. O João Vitor tem que ficar na equipe do Vasco na titularidade. Se for para ficar apenas com 2 zagueiros, eu diria que o principal deles é o João Vitor. O Léo e o Medel disputariam a outra posição, até porque o Medel já jogou pelo lado esquerdo. E o segundo gol do Água Santa ficou bem claro disso. Quando o Medel perde na disputa da cabeça para o Robley, o zagueiro da equipe do Água Santa, e ele compromete demais no jogo aéreo. O Medel é um mau jogador? Não, não é um mau jogador. Só que se for para jogar com 2 zagueiros só, a bola aérea defensiva do Vasco acaba ficando com muita dificuldade. Principalmente se o Zé Gabriel não estiver dentro de campo. Porque daí você pensa, torcedor, você vai ter quem para brigar nessa bola aérea? Apenas o zagueiro que estiver ao lado do Léo? O Paulo Henrique até que se vira mais ou menos na cabeça. O Piton tem dificuldade. O Galdames é um jogador que não é bom no jogo aéreo. O Sforza também não é um grande jogador no jogo aéreo. O Payet não ajuda no jogo aéreo. O Adson não vai ajudar nada. Vai sobrar quem? Para um zagueiro e um Verratti. Então, todas essas nuances, na hora de você escalar um jogador, um time de futebol, o treinador tem que levar na cabeça dele. Então, às vezes, a gente fica se perguntando, tá, mas por que o Zé Gabriel? Porque o Zé Gabriel no jogo aéreo ajuda. O Sforza já não ajuda tanto assim no jogo aéreo, sabe? Então, é essa matemática e esses encaixes que o técnico Ramon Dias daqui para frente tem que levar em consideração. E eu confesso a você, torcedor, que não é fácil, porque o nosso elenco ele tem lacunas ainda que em determinado momento esse esquema serve, só que todo esquema que ele botar dentro de campo tem o ônus e tem o bônus. Porque se ele abrir mão desses 3 zagueiros, dessa linha de 5, que naturalmente ela acaba sendo consolidada, porque sempre que o Vasco está sem a bola, tanto o Piton quanto o Paulo Henrique descem, se ele fizer uma linha de 4, esses extremas que estão lá na frente não tem essa característica de juntar essa linha de 5 aqui atrás. Por exemplo, eu lembro que ano passado, em alguns momentos, o torcedor do Vasco até brincava que tinha o protocolo Peck e Figueiredo. Por quê? Porque o Peck e Figueiredo, quando eles jogam nas extremas, principalmente o Peck, eles tinham essa consciência tática, esse vigor físico para vir fechar essa linha de 5. E hoje a gente tem muita dificuldade para fechar essa linha de 5 a partir da hora que a gente abre mão do terceiro zagueiro. Porque os nossos extremas, aqueles que jogam lá na frente, têm muita dificuldade. Uma outra saída seria fechar em 2 linhas de 4, quando abrir mão do terceiro zagueiro, e deixar lá na frente somente o Payet e o Verratti. Só que essas 2 linhas de 4 teriam que balançar muito rapidamente. E principalmente os 2 volantes, porque como é que a gente poderia montar essas 2 linhas de 4 aí? A gente poderia fazer, por exemplo, com 2 volantes, mais o Galdames de um lado, porque eu não considero o Galdames volante, e mais um extrema do outro. Mas esses 2 volantes centrais, eles precisariam entrar no meio da zaga para formar essa linha de 5. Porque hoje você acabar defendendo e não ter essa linha de 5 bem composta, a gente acaba tendo muita dificuldade. E eu queria falar um pouquinho aqui sobre o Medel também. Eu sou um cara que acho que o Medel é muito útil, é um líder, joga bola ainda, só que a sua posição nessa equipe do Vasco é muito mais quando ele está protegido por 2 zagueiros, sendo esse zagueiro por dentro, do que propriamente ele e mais um zagueiro. Eu vejo que o Medel está com muita dificuldade de quando ele precisa ter deslocamentos rápidos e deslocamentos longe. Então, assim, essa questão do Medel, eu também tenho que ver até onde o técnico Ramon Dias acha que pode ser, na zaga do Vasco, Medel e mais um. E, taticamente, eu vejo algo que foi feito
pouquíssimo tempo em Itajaí, e para encerrar hoje o Faísca Tá On, que eu quero trazer aqui na prancheta, eu acho que o Vasco poderia utilizar mais vezes durante os jogos, que é mudar as peças de lugar sem mudar os jogadores. Lá em Itajaí, num determinado momento, nesses 3 zagueiros aqui, e daí lá era o Rojas que estava na lateral direita e o Piton estava na lateral esquerda, quando faltavam aí uns 5 minutos para acabar o primeiro tempo, o Medel deu um passinho para frente, encostou no Zé Gabriel e no Galdames, a zaga fechou aqui com o Rojas, que naquele momento estava jogando aqui, ao lado do Léo, Piton. Então, esse passinho para frente do Medel aqui, para tentar, nesse espaço aqui, ajudar ou o Sforza, ou o Zé Gabriel, ou o Galdames, seja quem for, ou o Matheus Carvalho no segundo tempo, eu acho que poderia ser feito, não na totalidade, mas em determinados momentos, quando o adversário começar a desenhar aqui no meio de campo, o Medel, quando o Vasco tivesse sem a posse ou com a posse na construção, ele poderia adiantar um pouquinho aqui. Eu acho que seria algo que o Ramon poderia testar para tentar fazer o Medel não se expor tanto. Não é o Medel dando bote aqui na frente, não. É só na frente dos 2 zagueiros para tentar ajudar um pouco mais os volantes do Vasco que estão à frente da zaga. Então, torcedor, o nosso papo hoje aqui no Faísca Tá On basicamente foi esses ajustes defensivos que o Vasco precisa fazer para melhorar o seu rendimento e não tomar o susto que acabou tomando na última quinta-feira. E para o jogo de amanhã contra o Nova Iguaçu, eu acho que o Vasco é muito favorito. Eu continuaria tentando a manutenção dos 3 zagueiros, mas com esses ajustes. Daqui a pouco o Medel dá um passinho para frente, daqui a pouco a zaga sai um pouco mais lá de trás, mas para a zaga sair, volta a falar, tem que ter o perde e pressiona. Enfim, todo esquema, todo modelo de jogo tem o ônus e tem o bônus. E cabe ao treinador do Vasco conseguir extrair o melhor para a nossa equipe. Beleza, torcedor? Esse foi o Faísca Tá On de hoje. Peço para você aí, deixe seu like. Todo mundo que está me assistindo aqui tem uma rede social ou algo que fala de Vasco. Encaminhe esse vídeo, debata com seus amigos e traga o seu comentário aqui embaixo. A gente se encontra agora, novamente, amanhã, no melhor pré-jogo da internet brasileira. Amanhã de manhã aqui no Atenção Vascaínos tem um esquenta. Eu vou ficar de fora, mas à noite, no pré-jogo, certeza que eu estarei aqui ao lado de toda a equipe na melhor cobertura. E olha que a cobertura do Atenção Vascaínos hoje é ampla, é em todos os lugares em dia de jogo do Vasco. Abraço, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!